Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda britânica, um tanto quanto obscura, hoje em dia, pouco comentada, mas que foi apadrinhada por um dos Rolling Stones, que era no caso o Bill Wyman, do baixista. Então eu tô falando do The End, que lançou o único disco, lançou alguns singles, mas álbum mesmo, só um. Esse aqui, Introspection, que apesar dele ter sido gravado entre 67 e 68, ele só foi lançado em novembro de 1969. Não sei por que demoraram tanto assim. Tá, aqui é uma edição coreana, essa que eu tenho aqui. Uma capa típica do período, aquela psicodelia típica, que é a contracapa. E a gente tem aqui o encarte com letras, mas sobre a história da banda mesmo está tudo em coreano. Não sei se dá para perceberem aqui. Mas as letras são em inglês, pelo menos isso. Temos tudo aqui. Então, o The End começou lá por volta de 67, 66 na verdade. E teve várias formações, mas a que gravou o Introspection foi um quinteto. Tínhamos dois guitarristas e um deles era multi-instrumentista, tocava saxofone também, que era o Colin Griffin e o Troy Taylor, se não me engano, Terry Taylor, os dois guitarristas. O Colin Griffin tocava de vez em quando saxofone, quando exigido também. Tínhamos o baixista Dave Brown, o baterista Hugh Atwell e o tecladista e principal vocalista, o Nick Graham. Então, qual que é a desse disco aqui? Isso aqui é psicodelia pop maravilhosa, diria. Tem músicas aqui excelentes. E temos participações tanto do Bill Wyman, que produz o disco e também toca algumas faixas e compõe duas aqui. E temos até outro Rolling Stone tocando aqui. Temos o Charlie Watts em uma das faixas. Vou explicar daqui a pouco sobre isso. Então, eu falei o The End. Eles começaram lá em Surrey, no interior inglês, mas mudaram-se para Londres. Naquela época da psicodelia, como eu falei, isso que começou a ser lançado, gravado em 1967 e terminado em 68. Então é uma banda típica daquele período. Ele tem semelhanças com bandas como Skip Bifferty, July, Tomorrow, que inclusive eu já falei aqui. Mas o que temos aqui é um pop psicodélico luminoso. Então já começa com Dream World, uma faixa mais viajante um pouco. Depois Under the Rainbow, uma faixa um pouco mais introspectiva. A faixa com vocal mais contido. Depois, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu esqueci qual é a terceira que vem. Shades of Orange, é a mais conhecida do disco. É nessa faixa que o Charlie Watts toca. Ela foi composta pelo Bill Wyman, inclusive, em parceria com outro aqui, Gosling, acho que é John Gosling ou Jerry Gosling, não falo sobre o primeiro nome do cidadão aqui. Mas aqui temos o Bill Wyman com a composição dele e o Charlie Watts toca tabla, que é um instrumento de percussão indiano, nessa Shades of Orange, que é a mais exótica de todas aqui. Tem um saborzinho oriental graças à tabla aí que o Charlie Watts toca. Depois temos aí vem três vinhetas, mas não estão aqui em seguida. A primeira das três vinhetas vem aqui, que é Bromley Common, que na verdade não é nenhuma música. Aqui temos um senhor já de idade, pela voz ele é bem de idade, que é o George Kensett. E contando umas histórias com sotaque cockney bem carregado, contando algumas histórias meio absurdas. Isso aqui, se não me engano, é que ele acabou dormindo na estação de trem e porque bebeu muito na noite anterior e foi expulso de lá porque estava dormindo bêbado. Ele pergunta como é que alguém pode estar bêbado e estar dormindo. Mas é só para quebrar um pouco o clima aqui. Tem gente que não gosta
interseções aqui, mas eu acho que é bem humorado, pelo menos, é divertido. E depois para mim vem a grande faixa do disco, a maravilhosa Cardboard Watch. Essa música aqui é o pop psicodélico perfeito, com os vocais precisos, com um instrumental maravilhoso. É, poucas vezes eu vi uma música de pop psicodélica tão perfeita como Cardboard Watch, a quinta faixa aqui. E o que era o lado A termina com a faixa título, que é dividida em duas partes, cada uma fecha um lado. Então a primeira parte de Introspection é que fecha o álbum. É uma música um pouco mais dominada por teclados aqui, um pouco mais enérgica, mais curta. Depois, no que seria do que foi o lado B, né, na época do vinil, temos aqui What Does It Feel Like, que tem um sabor meio Beatle, tem uma pegada meio Beatle aqui. Depois temos a segunda interseção falada aqui do George Kenneth, que é do Lennon Drypa, que essa dura alguns segundos só. Um dos membros da banda pergunta o que ele está fumando, ele diz que é, mas ele inventa um monte de coisa meio sem sentido. E depois temos outra música também um pouco meio Kinks aqui, me lembra um pouco de Kinks, que é Don't Take Me. E depois vem outra, a segunda grande faixa, inclusive composição do Bill Wyman também, com o tal do Gosling, que é Lovin' Sacred Lovin'. Também outra música maravilhosa. E temos aqui um cravo, em inglês harpsichord, mas aqui no Brasil a gente chama de cravo, um instrumento parecido com um piano, mais ou menos, só que mais antigo até, ele é um pouco mais incipiente, eu diria, um pouco mais primitivo, tocado pelo Nicky Hopkins, que era um músico de estúdio bem famoso. Depois aqui temos ainda She Said Yeah, que pega um pouco da vibe do Love and Sacred Love, mas é um pouco com andamento um pouco mais alegre. Depois temos a última das intervenções do George Kenneth, o velho Cockney, com Jacob's Bladder, também uma história meio nonsense. E fechamos com a segunda parte de Introspection, que é bem parecida com a primeira. Então, esse álbum aqui, por razões de demora no lançamento, ele foi lançado já no final de 69, quando a psicodelia já estava morrendo, infelizmente. Eu lamento bastante esse enterro da psicodelia no final da década de 60. Então, o álbum perdeu um pouco o interesse. E a banda também, acho que talvez isso explique um pouco o motivo da demora do lançamento do álbum. A banda fez uma temporada longa na Espanha. Naquela época, a Europa continental demandava que bandas inglesas passassem períodos, né, nos países ali, na Espanha, na Dinamarca, na Suécia, na França até mesmo, porque ali não haviam bandas que conseguissem atender a demanda da população jovem, e na Inglaterra estava sobrando. Então aqui eles passaram um bom período na Espanha. Eles até lançaram depois um single com um nome espanhol, como Paulos Opuestos. Eles participam de um filme espanhol, um filme experimental espanhol, que tem até no YouTube. Se eu lembrar, vou deixar depois na descrição o link para esse filme, que é em espanhol, obviamente. Se chama Um, Dos, Três al Escondite Inglês, que é um filme também meio maluco, como era tudo era na década de 60, que é mais ou menos o plot do filme é uma música que é chamada Mentira ainda no filme, que foi escolhida para representar a Espanha num festival de canções europeias. E daí um bando de jovens aí começa a sabotar bandas que supostamente interpretariam a canção nesse festival. Passam várias bandas espanholas ali, aparecem várias bandas espanholas do filme, e aparece o The End também. Aqui eles cantando Cardboard Watch, simplesmente ali nas ruas ali de Madrid. Inclusive eu vi um comentário que tem no YouTube ali, um espanhol falando que Espanha mais cinzenta era aquela do final da década de 60. Porque naquela época a Espanha ainda
vivia sob a ditadura do franquismo, lá do Francisco Franco, ditador espanhol. Então, até o cidadão comentou lá, um espanhol nato, falou que Espanha mais cinzenta essa. Realmente a Espanha só voltou a ser mais colorida a partir de 75, quando o franquismo deixa de existir e surge uma efervescência cultural na Espanha, chamada La Movida, um movimento artístico, cultural ali, e o principal representante dessa efervescência cultural foi o Pedro Almodóvar, o famosíssimo cineasta espanhol, que hoje é mundialmente conhecido, mas ele foi revelado aí nesse movimento, essa movida, como os espanhóis chamaram. Então, uma curiosidade, essa banda aqui aparece num filme espanhol e cantando a maravilhosa Cardboard Watch. E depois, a banda logo em seguida, no início da década de 70, eles já se separaram, mas depois alguns membros se reagruparam com membros antigos e novos ali, que é do The End, e formaram outra banda chamada Tucky Buzzard, essa que lançou acho que 5 discos, se não me engano, entre 71 e 73, mas é uma banda bem mais voltada para o hard rock, não tinha nada de psicodélico ou pouca coisa psicodélica ali no som deles. Eu prefiro ficar com esse álbum aqui. Fantástico. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.